Você já ouviu falar de geometria espacial? Geometria espacial é o estudo da geometria no espaço. Nela, as figuras possuem 3 dimensões, portanto são tridimensionais. Um exemplo é a esfera. Ela é diferente do ponto, que é unidimensional, e do círculo, que é bidimensional. Figuras espaciais recebem o nome de sólidos geométricos ou figuras geométricas espaciais. Mas você sabe calcular a área ou a superfície dessas figuras? Na verdade, existem diversas maneiras de se calcular a área de uma figura geométrica espacial. A mais simples delas é achar a área de cada lado e depois somá-las. A área do cubo é a mais simples de calcular, pois todos os lados possuem exatamente a mesma área. Então, somente com a informação do tamanho de uma aresta, conseguimos encontrar todos os valores. Para calcular a área de um dos lados, podemos usar o valor de uma aresta ao quadrado, lado vezes lado, ou aresta vezes aresta. Assim, temos o valor da área de um dos lados. Mas como o cubo tem 6, devemos multiplicá-la por 6. Portanto, a fórmula seria 6 vezes aresta ao quadrado. O cálculo da área do paralelepípedo é semelhante ao do cubo, pois ambos têm 6 faces. A diferença é que no cubo todas as faces são iguais, e no paralelepípedo apenas as faces opostas são iguais. Como são 6 faces, temos 3 duplas de faces iguais e quadriláteras. Então, para calcular a área, podemos usar base vezes altura, uma vez para cada lado diferente, e depois multiplicar o resultado por 2, pois são 2 lados com o mesmo valor. Temos também a pirâmide de base quadrada, que possui 5 faces, contando com a base. Calcular a área dela é bem simples. Primeiro precisamos achar a área da base, que é um quadrado. Portanto, usamos a fórmula lado ao quadrado. Depois, temos que calcular a área de uma das faces triangulares, o que dá para fazer usando base vezes altura sobre 2. Em seguida, multiplicamos por 4, por serem 4 faces triangulares. Por fim, é só somar as áreas. A outra pirâmide é a de base triangular. Ela possui 4 faces triangulares, então para calcular a área de superfície total dela, é só achar uma das faces usando base vezes altura sobre 2, e depois multiplicar por 3. Em seguida, precisamos calcular a área do triângulo da base, o que também dá para fazer com a fórmula base vezes altura sobre 2. Agora é só somar a área do triângulo da base com a área de cada um dos triângulos laterais. A área de todas as pirâmides pode ser calculada de maneira parecida, pois todas possuem lados triangulares e uma base qualquer de outro polígono regular. Então, para calcularmos a área de qualquer pirâmide, basta calcular a área da base e a área de cada uma das faces triangulares, daí multiplicamos esse valor pela quantidade de lados do polígono da base e no final, somamos a área da base com a área da lateral. Outro tipo de figura geométrica espacial é o prisma. Ele tem um formato padrão. É sempre composto por 2 bases iguais e um número de faces retangulares igual ao número de lados do polígono da base. O cálculo da área também é bem simples. Basta calcular a área da base e multiplicar por 2, depois calcular a área de uma das faces retangulares e multiplicar pelo número de lados do polígono da base. Por fim, somamos as áreas das 2 bases com as áreas das laterais. O prisma de base triangular, por exemplo, tem 5 faces. 2 delas são iguais e triangulares, enquanto as outras 3 são retangulares ou quadradas. Por isso, calculamos a área de uma das bases usando a fórmula base vezes altura sobre 2. Mas como são 2 bases, multiplicamos por 2. Para saber a área das outras faces, é só fazer base vezes altura, por serem quadriláteros. Depois, multiplicamos por 3 e somamos os 2 resultados. O último exemplo de figura geométrica espacial é o cilindro. E para calcular a área total dele, devemos calcular novamente a área das 2 bases, que nesse caso são circulares. Para isso, usamos a fórmula π vezes raio ao quadrado, πr ao quadrado, e então multiplicamos por 2, porque são 2 bases. Agora, temos que calcular a área da lateral, e para isso devemos calcular o perímetro e multiplicar pela altura. O perímetro do círculo é calculado pela fórmula 2 vezes π vezes raio. Como temos também a altura da figura, a área total é dada pela fórmula 2 vezes π vezes raio vezes a altura, mais 2 vezes π raio ao quadrado. Viu como é fácil? Esses cálculos são como a matemática, frugais. E tudo fica ainda mais simples de entender se você já viu o nosso vídeo sobre área de figuras planas. Para mais vídeos matematicamente frugais como esse, fique ligado no Ciência Web. Tchau!